E a nossa convidada dessa tarde é a celebrante, né, Patrícia Francisco. Ela já esteve no nosso programa falando aí das diferenças, né, aí da celebrante, cerimonialista, e hoje ela está aqui para falar sobre outros assuntos, inclusive esse também. Boa tarde. Boa tarde, Bem-vinda, Patrícia, nosso Ver Mais aqui para falar de um assunto tão importante que a gente viu várias mudanças aí com a pandemia também, as mudanças de casamentos mais intimistas, mais fechados. Então vamos contar isso pra gente, como que foi essa reviravolta aí, né, esses casamentos diferentes, né? Pois é, eu falo que novidade é sempre bom, né? Tudo que tira a gente da zona de conforto nos traz novos aprendizados e nos traz uma visão diferente daquilo tudo que a gente vinha vivendo ou fazendo até então. E a questão da pandemia não foi diferente, né? Por muito tempo nós ficamos aí um pouco limitado nos tamanhos de festas, nos estilos de festas. E aí, então, veio muito forte essa questão, como você disse, dos casamentos intimistas, aqueles casamentos em casa, às vezes no jardim da casa de uma avó. E isso se tornou muito especial, tão especial que continua e veio para ficar. E tem também muitas surpresas para os noivos também que estão acontecendo. Eu queria que você falasse isso pra gente também, que estão tendo casamentos diferentes. Conta um pouco pra gente dessa parte também. Sim, essa é uma novidade que eu acho que é uma parte muito especial, assim, da minha história, né? Do ano passado pra cá, eu comecei a querer inovar nos casamentos. E eu sempre acreditei muito, e esse é o meu lema de trabalho, digamos assim, que os casamentos, eles precisam ter a cara dos noivos. Então, eu não posso manter o meu estilo de celebração em todos os casamentos, porque senão não estou respeitando, né, as particularidades de cada casal. Por conta disso, eu comecei a pesquisar mais a vida dos noivos. Então, eu já fazia uma entrevista com os noivos antes do casamento, mas a partir de então, eu comecei a pedir contato de familiares, de amigos mais próximos, para que eu pudesse descobrir quais são as características assim mais fortes daquele casal. E aí, a partir disso, eu comecei a brincar com algumas surpresas para esses casais. Então, tem casais que gostam, por exemplo, muito de filme, né? E aí eu levo, então, no final do casamento, eu presenteio eles com uma pipoqueira, enfim, e várias... Que remeta ao que eles gostam, uma lembrança legal que o casal teve, ou durante o namoro também, exatamente, né? Isso, essa é a ideia. Algo que é muito marcante na história deles e que daí, através de um símbolo, de uma lembrança, um presente, eu consiga entregar a eles esse símbolo que vai ficar, então, com eles para sempre e que cada vez que eles olharem vai remeter àquilo que eles mais gostam de fazer juntos, né? Que é aquele momento especial, que é o momento do casamento. Ali também a gente está vendo até algumas fotos aí também de algumas celebrações. Mas e como que está sendo esses casamentos diferentes? O que que as pessoas estão procurando quando elas vão falar com você, Paty? Assim, o que que elas esperam, o que que elas querem ali? Olha, Mauro, cada dia mais as pessoas têm entendido que a gente não precisa mais seguir tantas formalidades na celebração, né? Então, por exemplo, passou ali na imagem um casamento que nós fizemos em um Aras, por exemplo, e aquele foi um elopement wedding, que eram só eu e os noivos, né, que estavam presentes. Porque era uma época de pandemia e eles não queriam deixar de celebrar. Então, ambos montam a cavalo, eles têm cavalo, são apaixonados, né, por esse animal. E aí a gente falou, então, ok, vamos fazer algo que seja a cara de vocês. Aí o resultado tá nas fotos e no coração deles, algo que ficou gravado e marcado para sempre na vida deles. E aí, assim, diversas histórias, né? Já fizemos casamentos temáticos, eu já fiz um casamento celta, que é cheio de elementos diferentes. Então, de tudo, assim, sabe? Por isso que é até importante ter essa entrevista antes, né, Paty? Mas com quanto tempo antes é legal, de repente, um casal aí procurar para fazer uma cerimônia diferente como essa? Porque a gente viu que tem vários elementos ali também para fazer um casamento desse. E o gostoso é isso, ele não saber também muito o que vai acontecer no final ali, né? Isso. A gente sempre, assim, as noivas geralmente já são bem antecipadas, né? A noiva começa a planejar seu casamento geralmente até com um pouquinho mais de um ano de antecedência. Mas essa entrevista, eu sempre digo assim, é importante que nós nos conheçamos antes, então, né, porque quando os noivos conhecem a celebrante, eles já de cara já se identificam ou não.
e aí deixar para fazer uma segunda entrevista mais próxima ao casamento, justamente porque durante esse projeto de casamento, às vezes novas ideias vão surgindo, a noiva vê alguma coisa na internet ou em algum outro casamento que agrada. Então eu diria assim, um bom tempo dessa última reunião é de 2 meses até no máximo 1 mês antes do casamento, que dá tempo de eu estruturar as minhas surpresas, né? E aí a gente fazer algo bem especial e bem personalizado para esse casal. Você comentou antes também desse casamento do Aras aí, que foi diferente, né? Eu queria que você falasse qual foi o casamento mais emocionante que você realizou, assim, que com certeza vai ficar guardado, que todos têm algo especial ali, mas qual que te marcou mais desse tempo que você está trabalhando como celebrante? Vale um repeteco? Vale. Da última vez nós falamos a respeito desse casamento e eu sempre uso ele, assim, muitos casamentos foram muito especiais, aliás todos, cada um tem uma história diferente. Essa semana, inclusive, eu estava muito emocionada antes de ontem e ontem, porque quando eu faço a celebração personalizada, eu recebo a história dos noivos, escrita por eles, por ambos, né? Pelo noivo, pela noiva, para eu fazer essa leitura desse casamento, dessa história e montar a história do casamento. Então, eu sou impactada diariamente por histórias incríveis, histórias de amor, histórias de superação. Olha, se eu tivesse tempo aqui, a gente tem muitas histórias lindas, mas um casamento que me marcou profundamente, que aconteceu no ano passado, foi o da Maiara Kopses, que inclusive acho que é uma colega que muitas pessoas conhecem. A Maiara, 40 dias antes do casamento, nós fizemos uma reunião e eu perguntei para ela: Mai, vai ter alguma surpresa, alguma homenagem durante o teu casamento? Ela falou: olha, eu vou fazer um teste de gravidez amanhã. E se esse teste der positivo, nós temos o desejo de contar, né, essa novidade durante o casamento. E isso era numa sexta-feira. No sábado de manhã eu acordo com a foto do exame dela positivo. E nós então bolamos uma surpresa para todos, só quem sabiam eram os noivos e eu. Então foi na hora do casamento, com o som das batidas do coração do neném, a gente contou para todo mundo que eles estavam grávidos. E foi assim, extremamente emocionante, eu não consegui me conter, a gente ficou ali muitos minutos, todo mundo, todos os convidados chorando. Foi lindo demais, lindo pela história do casal, pelo quanto essa criança era desejada por todas as famílias. Foi o primeiro neto, o primeiro sobrinho, o primeiro filho. Então foi muito linda. Essa foi, acho que, a que mais me marcou assim nesses 11 anos. Né? São muitos, né? São 11 anos também ali. Paty, mas eu queria que você contasse um pouquinho pra gente, que a gente já falou sobre isso uma vez no programa, a diferença também, né? Do juiz de paz, o celebrante e o cerimonialista. Até para as pessoas entenderem como que funciona todo esse processo ali para você fazer uma cerimônia fora da igreja. Sim. Também, né? Que as pessoas estão imaginando, mas como que pode? Como que funciona isso? Tá, perfeito. Essa é uma dúvida recorrente, então, né, nós podemos falar dela várias vezes e sempre tem pessoas que têm dúvida. A função do juiz de paz, então quem é o juiz de paz? O juiz de paz é aquela pessoa que tem habilitação, né, que foi nomeada pelo Tribunal de Justiça do seu estado para atuar como juiz de paz em um cartório específico da sua comarca. Então, literalmente, é aquele profissional que tem o poder legal de assinar o casamento civil. Então, esse é o juiz de paz. Quem é o cerimonialista? O cerimonialista é a pessoa que organiza a festa. Então, é aquela pessoa que vai cuidar dos fornecedores, que vai checar a lista de convidados, fazer as confirmações. Então, seria a fada madrinha, né, da noiva. É o cerimonialista, que não é a minha função. Então, cerimonial tem tudo a ver com organização de festa. Já o celebrante, que daí é a minha função, eu sou celebrante e juíza de paz, é o profissional que vai literalmente levar a mensagem no dia do casamento, né? Então é a pessoa que está ali disponível para trazer a emoção, para trazer um pouquinho da história dos noivos, seria a pessoa que vai levar a mensagem. Então, não é um líder religioso, então no lugar de um padre ou de um pastor ou de um líder religioso, tem a pessoa do celebrante. Olha que importante, né? Entender um pouco todas as fases ali. Mas durante a cerimônia, eu sei que tem vários rituais, né? Tem o da areia, tem o da árvore, dos balões. Eu queria que você contasse um pouquinho desses rituais, até para as pessoas entenderem o que pode ser feito. Sim. Porque
É muito interessante, eu estive presente em um que você fez das areias, falando sobre as cores, a importância, a mistura de todas as areias, que depois que misturou ali, a importância disso aí. Queria que você falasse um pouquinho pra gente desses dados ali também. Tá, isso é muito especial. Eu comecei a desenvolver e adaptar algumas cerimônias que eu tinha conhecido há muitos anos atrás, né? Então hoje eu trabalho com cerimônias temáticas, que são essas, algumas que você citou, e já vou falar um pouquinho mais sobre isso, e também a cerimônia personalizada. Então nas cerimônias temáticas, o que a gente usa? Um elemento para simbolizar aquele momento. Então, é sabido que o ser humano ele tem uma capacidade melhor de lembrar ou de lembrar, né, daquilo que a gente fala através de um elemento visual. Então, a cerimônia das areias, por exemplo. A cerimônia das areias, ela está baseada em um símbolo, né, algo que seja inseparável, eterno, indivisível. E aí, nessa cerimônia, que eu acho muito especial, a gente tem a participação de alguns casais de padrinhos e também dos pais do noivo, que eles vão marcar aquele momento. Então, cada um recebe um vasinho com areias coloridas, né? E aí, aquele é um momento que eu dou a oportunidade deles demonstrarem o amor, o carinho por esse casal através de uma palavra, de um conselho, dos seus votos. Então, se torna um momento extremamente íntimo, profundo, um momento que todo mundo se emociona. E aí, depois que cada um fala um pouquinho, né, para os noivos, eles vão despejando esses vasinhos de areias coloridos em um vaso central. E o que significa essa junção das areias? Todos aqueles sentimentos, aquelas palavras, o relacionamento, né, dessas pessoas com o casal, do mesmo modo que se nós misturarmos essas areias, por maior que seja nosso esforço humano para separá-las por cores novamente, a gente não vai conseguir, que também tudo aquilo que está envolvido ali, os sentimentos, os relacionamentos, seja eterno. E principalmente a vida do casal. Então, no final, eles dois despejam simultaneamente as areias, representando a vida deles dois. E aí, esse vasinho vai para eles como uma lembrança de algo que é eterno. Se a gente tentar separar essas areias por cores novamente, a gente não consegue. Do mesmo modo que essa união, essa vida é para ser eterna. Tá vendo como é importante, né? Tipo assim, você fala... ter uma preparação, uma organização para isso também, essa é uma das ideias que a Patrícia tem, né, da areia, mas tem outras também. Mas eu vou deixar o Insta da Paty aqui, porque se deixar nós vamos ficar a tarde toda aqui falando. A gente tem outros assuntos para conversar nessa tarde aqui no Ver Mais também, mas vocês podem interagir com ela, vocês podem perguntar, mas como ela falou, é personalizado, a criação é para você, é para entender você, por isso que tem que ter essa conversa antes com o casal também, com os familiares. Mas Paty, adorei, obrigado. Obrigada, venha mais sempre vezes um prazer. aqui, vamos pegar uns assuntos aí relacionados a isso também, as dúvidas dos noivos também. Vocês têm dúvidas aí, querem que eu traga novamente a Patrícia aqui? Mande sugestões pra gente, tem o Insta dela também, pode mandar direto para ela também aí sugestões do que vocês querem ver aqui no Ver Mais, que a gente traz a Patrícia novamente. Gratidão. Combinado, obrigada. Tá beijo. Bom, até mais. Bom, gente, agora vamos para o intervalo rapidinho, daqui a pouquinho voltamos aqui para falar sobre design de interiores, para você que está construindo